Qual o melhor mês para viajar para a Europa? Você já se fez essa pergunta? Eu tenho certeza que quando você está planejando lá a sua viagem para a Europa, você vai e para perguntar: tá, mas qual o melhor mês para eu poder viajar? Eu vou te responder aqui nesse vídeo, mas antes de te responder, eu já peço aí que vocês, se inscrevam nesse canal para receber muitas dicas sobre viajar para a Europa. Você que ainda não me conhece, eu sou a Beli Ferreira, eu sou do perfil @Eurotripblog e eu dou muitas dicas de viagens para quem quer fazer uma Eurotrip. Assim que essa é a sua oportunidade de ficar por dentro de tudo. Vamos voltar aqui no assunto de escolher aí a melhor época para poder viajar para a Europa. O primeiro que a gente tem que parar para pensar, tanto nós criadores de conteúdo que falamos de viagem, quanto qualquer viajante, é parar de pensar na Europa como se fosse simplesmente um único país. Gente, a Europa na verdade é um continente e um continente que tem 50 diferentes países. Isso mesmo, são 50 países completamente distintos, países que têm diferentes idiomas, diferentes culturas e também diferentes climas. Por isso, para você decidir qual a melhor época para você viajar para a Europa, não existe uma resposta fechada. Ela vai depender de onde você queira ir e quais são as suas expectativas. Nesse vídeo, para poder te dar uma ideia geral, eu vou te ajudar aí explicando um pouquinho do clima e as cidades em si. Porque se a gente parar para pensar no clima da Europa, você precisa saber que lá o clima é completamente ao contrário do que acontece no Brasil. Enquanto no Brasil é verão, lá na Europa vai ser inverno. Enquanto no Brasil é primavera, na Europa será outono. Então, você precisa saber dessa informação para que você possa organizar a sua viagem de acordo com aquilo que você está esperando ver na Europa. Você é daquela pessoa que pretende, por exemplo, ter uma experiência na neve? Quer ver neve, quer esquiar? Então, claro, a melhor época para você será viajar no inverno europeu, que vai ser o verão do Brasil. Os meses ali de dezembro, janeiro e fevereiro são os meses mais frios da Europa, porque é inverno. Mas, claro, você também precisa saber que o frio que faz, por exemplo, na Noruega é diferente do frio que vai fazer em Portugal, que está lá embaixo. Então, por isso que você precisa ver o mapa da Europa, deixar de ver a Europa como um só lugar e separar por países. Até mesmo algum país tem aí cidades em que o clima é diferente de uma cidade para outra. A gente não precisa ir muito longe não, é só a gente pensar no Brasil. A gente sabe, por exemplo, que no sul pode fazer bastante frio e nevar. Já lá no Nordeste tem aquele clima mais cálido o ano todo. Na Europa, gente, é a mesma coisa. Dependendo do país que você escolher, por exemplo, Espanha, Barcelona costuma ser mais cálida do que Madrid no inverno. Então, por isso que não existe uma época certa. Vai depender do que você espera realizar na sua viagem. Claro que se a gente falar das principais cidades, as cidades mais famosas e mais turísticas, por exemplo, Paris, Barcelona, Lisboa, Londres, Amsterdã, independente da época que você for, você vai conseguir fazer muitas atividades nesses lugares, porque eles sempre têm coisa para fazer, mas as atividades, elas também podem mudar de acordo com o mês que você vai viajar. Se você quer aí ter a oportunidade de patinar no gelo, isso daí eles vão colocar sempre no período do inverno. Ver os mercadinhos de Natal, a cidade toda iluminada, também vai ser no período do inverno. Agora, se você não gosta de frio, não, Beli, eu não quero frio, eu não suporto, não consigo aguentar andar no frio, então você vai precisar viajar nos meses que não faça tanto frio. Ou seja, no verão europeu, que é aproximadamente de junho até setembro, e também um pouquinho antes, aí maio, outubro, você ainda consegue pegar um bom clima, dependendo da cidade que você escolher. Vamos pensar no mapa da Europa, vamos visualizar o mapa da Europa e pensa que os países que estão lá para o norte, os países da Escandinávia, sempre esses países eles vão fazer mais frio do que os países do sul da Europa.
Então, essa informação é muito relevante na hora de você escolher aí o que você pretende fazer na Europa e qual cidade você precisa ir para fugir do frio ou, de repente, para buscar a neve. Já sabendo aí, mais ou menos, tendo essa ideia que os países lá de cima são mais frios e os países lá de baixo são mais calorosos, daí você já tem uma ideia, por exemplo, de que se você quer pegar praia, se você quer viajar naquele calorzinho, então te compensa muito mais você viajar para os países do sul da Europa e aí no período do verão. Claro, você também tem que ter em consideração que algumas cidades, por exemplo, Roma no verão, Roma é uma cidade que não tem praia, é uma cidade cheia de ruínas, com muitas coisas para você ver na rua. Imagina andar na cidade de Roma, que é uma cidade bem calorosa, que você não tem ali nenhum vento, que você vai ver muitas ruínas durante o calor. Você está disposto a isso? Então, também é importante você parar para pesquisar um pouco se realmente aquela cidade vai ser viável no período que você escolheu. Por isso, o mais importante aí para você decidir a época que você quer viajar para a Europa é você fazer uma lista das cidades que queira conhecer. Daí, com essas cidades, você vê quando que você tem disponível para viajar e vê se vai valer a pena. É a mesma coisa, por exemplo, que as pessoas que têm o sonho de conhecer as ilhas gregas querer viajar no período do inverno. Realmente, gente, aí não é o melhor momento para você conhecer essa parte da Europa. Por quê? Porque a maioria das ilhas estarão fechadas, você não vai conseguir aproveitar o mar, você não vai conseguir aproveitar as ilhas, então é mais viável se você for para uma outra cidade, talvez para esquiar, ou até mesmo uma cidade urbana para aproveitar tudo ali o que eles têm para te oferecer. Agora, se você viaja aí dentro do período que seja outono ou primavera, saiba que esses meses são os mais gostosos na Europa, porque ele tem um clima muito mais suave. Ele não tem o calor intenso do verão, porque sim, no verão faz bastante calor lá na Europa, por mais que você não acredite. E também ele não tem aquele frio intenso do inverno. Você viajar aí dos meses entre março e junho e de outubro, novembro, você vai pegar um clima muito mais ameno. Você também vai pegar uma temporada mais tranquila, já que esse período não tem tanto feriado, também não tem crianças de férias, famílias de férias. Então você consegue pegar uma baixa temporada e aproveitar esses lugares sem estar tão cheio de gente. Agora, se você viaja no período aí de Natal e Ano Novo, ou de repente algum feriado grande como Semana Santa e até mesmo as férias de julho para o Brasil, ou agosto, que é a Europa, as férias da Europa, então você vai pegar lugares muito mais cheios, você também vai pagar um pouco mais caro nas acomodações e pode ser que se você não reserve com antecedência, as passagens subam um pouco mais de preço. Assim que se a sua ideia é viajar durante esses períodos de alta temporada, você faça com antecedência, pelo menos aí de 6 meses para cima de antecedência, para evitar qualquer estresse e ter que evitar pagar muito mais caro pela sua viagem. Os meses mais tranquilos, onde menos tem pessoas viajando na Europa, é o mês de fevereiro, por exemplo. Passou ali aquele período de festas, de Natal, de Ano Novo. Fevereiro o pessoal já começa a voltar um pouco mais para a realidade e aí muita gente acaba viajando aí nesse período, saindo do Brasil, que é carnaval, e indo para a Europa para aproveitar, pegar ainda um pouco de friozinho, mas aproveitar as cidades sem muita massificação de pessoas. Então, como vocês podem ver aqui, gente, não existe uma regra de qual a melhor época para você viajar para a Europa. O que existe aí é ver qual a sua expectativa, o que você pretende fazer lá na Europa e ver quando você pode viajar. Daí sim, você consegue balancear qual vai ser a melhor cidade para você conhecer. Como eu já falei anteriormente, as grandes cidades, as cidades mais turísticas, você pode ir em qualquer época que você sempre vai ter uma atividade para fazer.
Me comenta aqui debaixo qual mês que você tem para viajar e eu vou te dar dicas aí de algumas cidades que você pode ir. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like aí, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar na hora de escolher a cidade para sua viagem. Vem comigo e a gente passa para o próximo vídeo.